Então, Déia, se apresenta quem é você e quem era a Andréia lá antes de iniciar a Vivência Constelar Transforma. Então, eu sou Andréia Vilela, sou terapeuta. Na verdade, assim, eu já estudo essa área de desenvolvimento pessoal aí há uns 20 anos. E eu acabei me especializando na questão da inteligência emocional e da criança interior, foi onde eu aprofundei meus estudos e tal. E na época da pandemia, porque aí eu fiz formação em coach também, e N mil formações. Inclusive, até também outro ponto, né, de conexão é do Rodrigo Cardoso, que eu fiz o curso do Rodrigo Cardoso, né, o primeiro que ele lançou, inclusive no presencial e tal, Uhum. e né, o Heroes tem parceria, assim, né, com o Instituto, né, do filho da Rosana lá, que através do Constelar Transforma do Heroes Instituto, eu fiquei sabendo disso, e hoje eu contribuo mensalmente lá com o Instituto dele, tudo através de vocês. Isso foi bem legal. Esse é um legado bom que eu acho que eu tive também de vocês. E então, assim, eu já venho estudando tudo isso. Quando foi na época da pandemia, acho que antes ainda da pandemia, eu estava fazendo um curso, uma mentoria com a Rita Takara, e aí, numa aula bônus da Rita, a Paulinha veio para falar da questão de PNL, né? Então, eu até já tinha Foi. curso de PNL também, tudo. Já tinha feito curso do Gibim, mas eu não conhecia ela pelo Gibim, que hoje eu sei que também, né? Depois eu fiquei sabendo que são Da muito Rita. próximos e tal. Marcelo, né? Que fala de hipnose e tudo. Aí, pela Paulinha, eu comecei a seguir o Heroes Instituto, não conhecia a Andréia Bastos, mas, assim, já super apaixonei. Na hora que eu conheci, já adorei. E aí, eu comecei a seguir, e na época que eu estava fazendo a mentoria, eu tinha a formação de um monte de curso, já fiz 350 milhões de cursos aí, inclusive, mas eu não tinha um curso de constelação. E, na época da mentoria com a Rita, como a Rita usava muito técnica de constelação, né, nos atendimentos e tal, despertou em mim a necessidade de aprofundar nisso, porque eu sou muito autodidata também, então eu estava estudando algumas coisas por mim mesma, peguei uns livros do Best, estava lendo, mas eu sentia que eu precisava de um curso mesmo, né, para me aprofundar com embasado e tal. E aí foi quando surgiu, né, o lançamento da segunda turma do Vivência Constelar Transforma. Aí eu participei das aulas de lançamento e ali eu já apaixonei, assim, vi que era aquilo mesmo que eu queria, que ia atender essa minha necessidade, essa minha expectativa na época. E, com certeza, assim, não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, foi além da minha expectativa. Uhum. O curso é maravilhoso, é muito abrangente, não fica só na questão da constelação, a base é a constelação, lógico, e é bem profundo, aborda vários aspectos que a gente precisa aprender enquanto aluno e depois enquanto terapeuta para a gente colocar na prática, mas vai muito além, né, Andréia? Você aborda questão da psicossomática, dos chakras, das pedras, faz a conexão de tudo isso com a constelação e com quando o cliente traz algum problema, né, alguma questão, aquela coisa dos objetos, de fazer aquela constelação com os objetos, aquilo tudo eu apaixonei. Assim, foi muito, muito, muito além da minha E, expectativa. Andréia, Adoro falar do curso. você decidiu rápido quando você viu o workshop? Você decidiu rápido ou ficou matutando? Teve um desafio? Será que vou? Será que não vou? Será que vai ser mais uma formação? Como é que foi essa... Como você chegou até aqui no Não, André, Constelar? eu não tive isso porque eu senti muita conexão. Tá. Já de cara, nas primeiras aulas, ali daquela aula gratuita, no primeiro, porque acho que, não me lembro mais, mas acho que foram 3 ou 4 aulas, né? Gratuitas. Foram 6? Foram 6? Ah, Foram nem 6. lembro, porque acho que foi em 2020, ou 19, 20, eu não lembro mais. Eu acho que foi Tá. antes da pandemia, né? Não lembro. Foi. Então, aí, assim, mas já na primeira aula eu senti muita conexão com você. Eu adorei. E aí, isso me instigou a ir para as próximas, assistir às próximas aulas, que até então, assim, eu sentia aquela necessidade que eu ia precisar de um curso, eu já tinha
sentindo isso, e eu já tinha passado na minha cabeça que eu ia fazer um curso de constelação. Ok. Mas até então não tinha, estava começando nesse universo das constelações, e eu não tinha nenhuma referência. Mas quando pela Paulinha, igual eu te falei, aí eu comecei a seguir, e aí eu vi que ia ter o lançamento, aí eu assisti a primeira aula. Eu já adorei. Aí eu fui assistir a segunda, a terceira, e aquilo só veio confirmando o que eu já tinha, a primeira impressão que eu tinha tido na primeira aula. E ali só foi confirmando, confirmando. Aí, quando abriu a inscrição, pronto, já estava decidido que eu ia fazer. Eu não fiquei pensando, será que vou, será que não vou? Não, pelo contrário. Antes, sabe aquele negócio que a gente ouve, né? Eu já estava Sim. pedindo, por favor, deixa a inscrição. Antes de vocês falarem, inscrições abertas, eu já queria fazer. Muito bom. Então, assim, eu já sabia que era isso que eu queria, eu já sabia que ia ser um curso, assim, eu tinha, lógico, uma expectativa até alta, pelo que foram as aulas antes, eu já estava com uma expectativa bem elevada. Eu acho que vai ser um curso muito bom, só que o curso foi muito melhor do que eu pensava, foi excelente. Pela abrangência, pelos temas abordados, a forma didática como você passa, as aulas gravadas lá são excelentes. As aulas ao vivo gravadas, que a gente assistia também e aprendia mais um tanto, e as aulas ao vivo da nossa turma. Isso eu acho que também foi, assim, essencial para eu aprender tudo que eu aprendi, porque eu acompanhei, eu não perdi nenhuma aula ao vivo, eu já deixei lá na minha agenda mesmo, o dia que era aula ao vivo era o meu compromisso, então eu não perdi nenhuma aula ao vivo. Eu aprendia demais nessas aulas ao vivo, e isso também foi dando segurança, porque em cada aula ao vivo você fazia o atendimento de algum aluno. Inclusive, eu fui uma, né? Duas vezes, eu acho que uma vez, eu acho que você me pegou lá num dia que eu estava, foi até bom, porque eu não estava assim, muito bem, eu não lembro mais, mas foi muito bom aquele atendimento que você fez comigo. E acompanhar o atendimento dos colegas também. Isso tudo vai, né, para a gente que é terapeuta, que está com aquele olhar, eu já ia me modelando em você, tudo que você falava ali, o que você ia... conforme você ia fazendo, eu ficava mirando em você, que eu falei, é isso que eu quero, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Então, eu ficava ali tentando te copiar, não te copiar, mas te modelar, né? Me inspirar em como você fazia. E aquilo ia me dando muita segurança. Então, olha, vamos elencar os pontos. O curso, a abrangência muito maior do que eu esperava. O acompanhamento nas aulas ao vivo, excelente. E quando você põe a gente para nadar, né? Empurra a gente na piscina. Empurra, né? Tipo, vai da Sim. ladeira e Porque você vai ninguém constelar, aprende vai. só de assistir a aula, só de ver, a gente tem que praticar. Sim. E a gente também, assim, eu já tinha experiência em atendimento, porque eu já atendia como terapeuta, já atendia com outras técnicas, né, de PNL, de coach, outras formações que eu tinha, mas a constelação em si, eu nunca tinha atendido com a constelação. Então, na hora a gente fica meio assim, né? Mas a gente sabendo que tem um suporte, porque no atendimento que eu fiz, e na época da nossa turma, eu acho que eu ainda fiz 2, né? Porque sempre que tinha uma vaga... Você fez 2. Tem vaga, quem quer? Eu ia lá e falava, eu quero. Eu lembro. Para aproveitar para treinar com você, porque eu sabia que você estava ali, dava um apoio, um suporte muito bom. Então, nesses atendimentos também, eu já me sentia assim, bem mais segura de fazer o atendimento, que eu sabia que você estava acompanhando, e se tivesse algum deslize, algum desvio, você ia lá e me colocava na cota. De novo, então, eu fiz 2 atendimentos na época da nossa turma, e depois que eu já tinha encerrado, quando abriu das outras turmas também, que tinha alguma vaga para aqueles atendimentos sociais e tal, quem quer? Lá no grupo eu ia lá, falava, eu quero, né? Sempre que eu tinha oportunidade naquela data e tal. Porque era mais uma chance de treinar para eu ir tendo mais segurança. E também eu sabia que você ia dar uma avaliada ali. Eu falei, deixa eu ver, porque eu já estava fazendo atendimentos, mas eu falava, era a chance de eu fazer com a Andréia, ela vai avaliar se eu estou indo bem, se não, porque eu sabia que se eu tivesse alguma coisa, você ia me corrigir, ou, né, dar alguma dica, assim, que pudesse melhorar ainda mais a minha performance como terapeuta e como consteladora. Então, nunca perdi a oportunidade e sempre tive isso. Você sempre vinha, me pontuava, me orientava,
Então, isso foi ótimo. Ideia, durante a formação, né, durante aquelas aulas ao vivo, teve algo assim que caiu a ficha para você, ou alguma aula, ou algum insight? Durante a formação veio uma clareza maior? Várias, né? Várias. Mas, assim, a principal, acho que foi essa, nesse dia que você fez o meu atendimento, que era uma questão lá com a minha criança, Lembro! e que eu nem imaginava que poderia Lembro. ser aquilo, né? Que me travava em algumas coisas e tal, e aí você pegou ali, por isso que eu falei, a sua sensibilidade, sabe? De É. perceber no meio dos alunos, porque você ia dando a aula, a gente já sabia que a aula tinha algum conteúdo que você ia explorar, que a gente tinha estudado durante a semana, né? Nas aulas gravadas e tal, e naquele momento você cada vez você vinha e trazia pelos comentários também no grupo, né? Porque tem o grupo do Uhum, WhatsApp dos uhum. alunos, aí à medida que as pessoas iam colocando tinha algum debate, alguma coisa lá, você sempre trazia aquilo na aula e a gente, em cima daquilo, trabalhava, aí você fazia algum atendimento de alguém e tal. E aí foi numa semana que eu não me lembro agora o quê, mas o que eu me lembro, assim, que marcou, né? Que Uhum. foi uma questão com a minha criança, que na hora ali, não sei que comentário que eu fiz, que você pegou no ar, assim, aí você, bem, eu nem imaginava que naquele dia Eu eu ia ser lembro desse dia, atendida, né? eu lembro da menina, eu lembro da situação. Uau, verdade, ideia. Aí nossa, foi muito esclarecedor aquilo, e eu achei que depois daquele atendimento, eu melhorei muitos aspectos da minha vida, sabe? Uhum. Desencantou muita coisa, porque aí eu vi que eu estava presa naquela ferida lá daquela criança, e olha que eu trabalho com criança interior há ó, essa, né, a ideia, a gente está sempre evoluindo nisso, está sempre, Sim. são várias feridas que a gente tem da infância, então a gente tem que estar sempre trabalhando nisso, isso é até bom, eu acho, é uma evolução, mas eu ter visto aquilo daquela forma que eu vi, e com o seu apoio, com aquele atendimento seu, fez uma diferença muito grande para mim, foi muito bom. Excelente ideia. E assim, ó, você como terapeuta, depois de fazer a formação Vivência Constelar Transforma e ter esse olhar como consteladora, o que que agregou no seu trabalho e quais foram os resultados depois dos atendimentos, assim? Conta para mim. Nossa, agregou demais. Em vários aspectos, mas vamos lá, dois assim, bem pontuais. Primeiro, a visão sistêmica, né? Porque me ampliou muito. Quando eu faço atendimento com o cliente, hoje eu não vejo mais o cliente, eu vejo o cliente e todo o sistema dele. É. Então, isso foi fantástico. E outro é essa técnica que você criou Uhum, da constelação com objetos. Porque aí, quando uhum. a gente faz, principalmente porque antes da pandemia, não vou nem dizer 90, era 100% dos meus atendimentos eram presenciais. Até aquela época Uhum. não falava-se muito em atendimento online, né? Já Exato. tinha algumas pessoas que faziam, mas eu não fazia. Todos os meus atendimentos de coach, de terapia e tal, era tudo presencial. Com a pandemia, quando veio que fechou tudo, aí o único recurso era o online, e eu estava já na época fazendo a mentoria, que foi ótimo, porque aí me ampliou demais nisso, e é, há o recurso de você usar o objeto do cliente, porque ele está lá do outro lado, a gente está aqui, mas ele sente lá, né? Que a gente sabe a questão do campo, e quando ele está ali movimentando os objetos, aquilo é fantástico. Eu tive vários atendimentos dessa forma, que as pessoas saem encantadas, porque elas percebem, né? Traz a clareza do que cada situação de cada cliente ali ele precisa, e eu de carro assim, toda vez, ai, Andréia, que bom que você me ensinou isso, porque é um diferencial e, assim, todos os atendimentos que eu fiz, usando a constelação com objetos do cliente, todas, não tem uma que eu lembro que assim, de falar, não deu muito certo, o cliente não gostou, não, todas foram nota 10. Ideia, você recebe hoje indicação, uma pessoa indica o outro, e o processo, né, o resultado com o cliente, você viu que melhorou? Antes, com o cliente estava ali empacado, você faz uma constelação, parece que faz buf, né? Sim, isso é o principal, porque o cliente reporta isso para a gente, né? Que parece exatamente, fala assim a vida dele, depois amplia, sai daquelas coisas que estavam travadas e Uhum. tal.
é outra visão que eles têm, porque, igual eu falei, quando eu passei a ter essa visão sistêmica, aí o próprio atendimento nosso já muda, né? Porque, eu falei, eu não vejo mais o cliente, eu vejo o cliente e todo o sistema dele. Então, como eu acabo atendendo dessa forma, o cliente também sente isso. E aí, ele também começa a perceber de uma forma diferente. Antes ele estava envolvido no problema, achando que o problema era ele. Agora ele já tem uma visão ampla. Então, isso às vezes tira muito da questão de culpa, outras coisas, né? Que ele vê que ele é assim porque tem toda uma história na família dele. Mas a gente tem que trabalhar isso também para não gerar assim, né, raiva dos antepassados, né? Porque por causa deles hoje eu sou assim. Não, a gente consegue conduzir isso, só que com a constelação, principalmente com os objetos, o cliente sente isso. Ele sente que não é culpa de ninguém, que aquilo está no clã, né, no campo familiar, e que agora, quando ele passa a ter essa clareza, ele pode mudar isso para, a partir daqui, as próximas gerações não terem que sofrer o que ele está sofrendo. É meio por essa linha que eu vou com os clientes, e todos adoram, todos entendem isso, ficam super felizes, e aí é o que você falou, aí acaba que indica e tal, porque a pessoa sente o efeito na vida dela, né? Isso agenda, né? Processos de resultados aí, até financeiros, e a sua agenda, como é que está hoje, daquela terapeuta que entrou e agora? Na época da pandemia, deu um boom maior. Tava atendimento, tipo, um atrás do outro mesmo. Aí, hoje, já não está tanto assim, mas por quê? Porque eu não trabalho só com isso, né? Eu trabalho em paralelo, eu sou farmacêutica de formação, então eu ainda trabalho como farmacêutica, meio período, e a outra parte do meu tempo eu dedico ao atendimento de terapias. E aí, a divulgação também que a gente tem que fazer, né? Internet, não sei o quê, que eu dei uma diminuída nisso aí, porque outros casos também, né? Esse ano minha filha se casou, aí eu estava envolvida com casamento e tal, outras coisas que, na minha vida pessoal, que aí eu diminuí a divulgação e aí também os clientes diminuíram. Mas, como resultado do curso, aumentou bastante. E o curso traz isso, porque a gente fica muito segura para atender. Né? Tendo essa segurança, isso também eu penso que o cliente sente essa segurança. Então, ele se sente seguro para ser atendido e depois para indicar pessoas. Perfeito. Então, na época do curso e da pandemia, depois eu tive muita indicação, eu estava com a agenda realmente bastante lotada, e depois, por opção mesmo, hoje minha agenda não está tão lotada, mas é por opção. Tá. E essa segurança, Déia, você criou algum projeto depois disso? Veio alguma ideia que estava na gaveta para você lançar? O que você fez depois disso? Não, eu continuo só com os atendimentos mesmo. Ou um grupo? Trabalha com grupos Sim! também? Nossa, Andréia, agora você falou, eu lembrei. É um Na grupo. época, eu Você criou um lancei... grupo. Sim, eu lancei três vezes um workshop de atendimentos das pessoas que estavam no grupo, né, que entravam no grupo, e fazia atendimento da constelação com objetos. Eram encontros semanais, e cada semana era uma das pessoas que estava no grupo que era atendida. Inclusive, desse grupo, hoje eu estou atendendo uma pessoa, saiu de um dos grupos, de um desses grupos, que agora está fazendo um processo comigo, e que já indicou uma outra que também está fazendo. Saiu desse grupo que eu fiz do workshop de atendimento de constelação com objetos. Que lindo! E qual era o nome qual é o nome do projeto? Do projeto é Viva a Vida Plenamente. Viva a Vida Plenamente. Aí 4 turmas? 3. Foi Viva a Vida Plenamente 1, 2 e 3. Uau! Aí da turma 1, um grupo, ficou algumas pessoas, um grupo tão unido que até hoje a gente se encontra presencialmente, porque esse primeiro foi todos aqui de Belo Horizonte. A gente ainda se encontra
já marcamos vários encontros, e a gente se reúne também, e tal, o grupo continua lá no WhatsApp, então sempre a gente está mandando mensagem e tal. Da turma 2 é onde saiu uma dessas clientes que eu estou atendendo agora. Ela já fez um processo comigo, aí parou, aí agora está fazendo outro. E na época ela estava até com problema no casamento, tipo, quase separando, e aí, pelo processo de terapia que a gente fez, graças a Deus, deu tudo certo, resgatou o casamento, tá ótimo e tal. E aí agora a gente está trabalhando a questão profissional dela. E aí ela indicou uma outra que também está fazendo o processo agora comigo. Excelente, ou seja, depois do Constelar Transforma, veio um projeto aí, 3 grupos Isso. e E aí ideia. na turma 3, na época, ainda uma pessoa depois eu fiz o processo dela, ela pediu, aí eu fiz o processo só com ela, uns 2 meses, porque como a gente trabalha, né, com essa terapia integrativa de alto impacto, então não precisa ficar aqueles processo terapêutico de anos, né? Exato. 1 mês, 2 meses já faz muita diferença na vida da pessoa, e a pessoa vai embora, vai para a vida, e é isso que a gente quer. Eu falei, eu não quero que o cliente fique toda a vida comigo, não. Eu quero o resultado do cliente, que ele vai ser feliz para lá. E aí manda outros, né? Então, aí na época da terceira turma, do terceiro workshop, saiu uma pessoa que fez o processo depois comigo, e aí depois os outros também estão bem, ele mexe tem contato e tal, tá indo todo mundo bem. Sensacional, Déia. Então, ó, o Constelar te trouxe essa visão sistêmica, acelerando aí resultados com os clientes, trouxe essa segurança em atendimento mais assertivo, um grupo aí onde você lançou 3 turmas. Então, conta aqui, alguém que está vendo o workshop, né, que viu o workshop e está indeciso, não sabe se entra, não sabe se realmente é a formação para ele, o que você diria para alguém que está pensando em entrar na Vivência Constelar Transforma? Não pensa não, só vem. Vale muito a pena, vale muito. Eu penso que, e olha que eu estou colocando um pouco com expectativa alta, né? Mas por mais alta que seja a expectativa, a gente se surpreende. Vai além, vai muito além. A Andrea promete e entrega muito além. Muito, muito, muito. Eu fiquei encantada, Andréia, com a formação, porque eu achava que você ia falar sobre aquelas coisas do BET que eu já tive, eu falei como autodidata, que eu já tinha lido muita coisa, já sabia, tinha uma boa noção na época, mas uma noção. Você trouxe tudo muito mais profundo, aquela aula das consciências, da consciência pesada, da consciência leve. O que foi aquilo? Me abriu a mente para aquele negócio da consciência. Aí depois, aquela aula, assim, era bem além. Aí, quando A aula do perdão. psicossomática, eu falei, que isso? Eu achei que primeiro era outra linha, que eu também já conhecia, já tinha estudado um pouco de psicossomática, mas nunca imaginei que você ia trazer aquilo para dentro do universo da constelação. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que conexão! Isso realmente tem tudo a ver! E eu nem imaginava. E depois das pedras, né, no final, porque até as pedras, as cores das pedras, a energia das pedras, com a cor dos chakras, a conexão toda que você foi fazendo ali, nossa, como é completo, muito mais do que eu imaginava o curso. Vale muito a pena. Mas qualquer preço que a gente pague, não, por mais alto que seja o preço, é nada perto do valor que a gente recebe. Nada. Linda, Déia. Obrigada.